Muito bom. Você que está nos assistindo deve estar dizendo assim, poxa, está aí a autora do livro, né, a organizadora do livro falando bem do projeto, está ali o diretor da editora falando bem aí do livro, tal. Olha, melhor do que a gente falar aqui é você dar um clique ali nesse QR Code, não precisa comprar o livro agora não, tem lá o Entrevista 50 para você comprar depois, mas entra naquela página e lá você vai ver que tem um botãozinho, baixar conteúdo do primeiro capítulo, e lá você vai poder ter acesso, né, a todo o conteúdo do livro, né, a parte inicial, a apresentação dos colaboradores, a apresentação dos colaboradores, não, o currículo, né, dos organizadores e colaboradores, a apresentação do livro, o prefácio, o sumário completo e, o mais importante, todo o primeiro capítulo. Então, mais do que nós aqui estarmos falando bem da obra, é você ter condições de, através ali daquele QR Code, ter acesso ao primeiro capítulo do livro, ao sumário completo e avaliar se esse livro lhe será útil. Eu posso garantir que sim, entendeu? Existe, viu, Manuela, confidencial uma coisa, a gente faz muito evento, inclusive a gente teve semana passada lá na sua PUC Rio de Janeiro, né, fazendo um evento ali da ATC, e existem certos livros que a pessoa fala assim, ai, o senhor se importa de abrir? Eu falo, não, eu abro porque eu sei que você vai comprar, depois de ler o sumário. A gente já sabe quais são os livros que a pessoa bate o olho no sumário e fala, eu quero. Esse aqui, pessoal, é um deles, tá? Se você trabalha com criança ou adolescência, você vai ter que usar recursos para, né, aquele quebra-gelo, né, Manuela, para dar aquela quebrada, né? Mas, voltando então à nossa entrevista, vocês tiveram dificuldade para encontrar materiais para alguma demanda específica apresentada no livro? Foi difícil? Teve alguma demanda que foi mais complicado? Tem alguma demanda que não tem recurso ainda, Manuela? Ricardo, que não tem recurso, eu não sei se eu consigo te dizer agora. Por quê? Porque a gente consegue ir adaptando, né, para trabalhar aquela demanda específica. Mas, por exemplo, luto é uma demanda que vem chegando, né? Especialmente após a pandemia, a gente teve um aumento, né? Nessa demanda, eu pelo menos tive no consultório. Abuso sexual é difícil. Lógico que a gente tem alguns materiais que dá para trabalhar, mas vamos comparar, por exemplo, emoções. A quantidade de recursos que a gente tem para trabalhar emoções, né? Eu, inclusive, tenho um joguinho que trabalha emoções. Pensamos nesse recurso, nessa temática, emoções. Se a gente compara isso com abuso, com luto, com tecnologia, dependência tecnológica, percebe que a infinidade de recursos para falar sobre emoções é muito maior, né? Então, a gente tem uma defasagem para trabalhar esses temas, sim. A gente vai conseguindo, como você colocou lá no comecinho, a gente vai aprendendo, né? A gente vai sendo criativo e vai, né, tirando aqui as cartinhas na manga, junta um pedaço de um recurso de um jeito, outro pedaço de outro, mas eu acho que foram os capítulos que a gente teve um pouco mais de dificuldade. Luto, abuso e dependência tecnológica, né? Que são temas aí que deram um pouquinho mais de trabalho para a gente encontrar alguns recursos, diferente de outros que a gente já tem um volume maior. Graças a Deus que a gente, inclusive, tem um volume maior, né? Porque aí dá possibilidades. Eu acho assim, quanto mais a gente tem, melhor. Eu não acho que é quanto mais pior, não. Eu acho que quanto mais, melhor. Por quê? Porque permite a gente variar. As crianças cansam. Então, a gente precisa estar sempre tendo recursos para ir trabalhando. Então, cada vez que a Sinopse lança lá um joguinho, estou eu lá na fila para comprar. Por quê? Me ajuda. A minha criança vai ter uma novidade, vai ter um recurso novo, um material novo para trabalhar aquilo que a gente vinha desenvolvendo ali na terapia. Então, acho que quanto mais recurso na mão do profissional capacitado, eu acho que melhor. E aí também vem aquela outra questão, né? Coincidentemente, agora no Rio de Janeiro, eu estava ali no evento, a gente estava ali na nossa livraria, e existem pessoas que ainda não se deram conta, né? Ah, eu tenho eu tenho X, o que eu compro? Não, é o contrário, né? Eu preciso de tal ferramenta, qual ferramenta eu posso comprar com X? Essa é a questão, né? E aí você bem colocou, quanto mais a Sinopse com os baralhos, a RIC Jogos com os jogos, Bebedu e outras mais, tem N empresas, nosso site aí tem N empresas, né? A Pia Criativa, Ideia Jogos, são várias, né? Quanto mais
produtos vierem para o mercado, mais opções o psicólogo vai ter à sua disposição. Eu costumo brincar que é uma caixa de ferramentas, né, Manuela? É uma caixa de ferramentas. Hoje eu preciso apertar a tua coisa. Você vai lá, chave de apertar parafuso tem dezenas, depende do tamanho do parafuso que você quer apertar, né? Então, se você puder ter todo o portfólio de produtos, ótimo. Se não puder, tenha alguns para que você possa usar ou, como você bem mencionou, adaptar se for necessário. E aí vou engatar a nossa próxima pergunta com você, porque aí vai ter aquele público que é mais complicado, que é o adolescente, né? E como o livro pode ajudar especificamente o trabalho com esse público, que é um público mais duro, mais difícil de ser, né, vamos dizer assim, abordado? Ricardo, deixa eu só complementar a sua fala. Você disse assim, a gente precisa ter uma caixinha de ferramenta. A gente tem que lembrar que nem sempre a ferramenta, se a gente só tiver uma, certo? Nem sempre aquela ferramenta se adequa àquele paciente. Então, eu quero trabalhar emoções com o meu paciente, tá? Ele tem 10 anos, eu quero trabalhar com ele. Aí, trabalhei com ele, usei um joguinho, o único que eu tenho, usei com aquele paciente. Depois dele chegou outro, eu também tenho que trabalhar emoções, ele também tem 10 anos, ele não gosta daquele tipo de jogo, daquele tipo de ferramenta. Então, eu preciso ter outra possibilidade. Então, além de eu pensar na questão de ter um volume de material, né, para diversificar para um paciente, eu tenho que pensar em diversificar para vários pacientes, né? Porque nem todo paciente se adequa àquele recurso que eu estou propondo, né? Nem todo paciente gosta daquele joguinho que eu estou propondo, né? Ou daquele baralho que eu estou levando para ele, certo? Você perguntou de adolescentes. Esse livro, desculpa, também ajuda muito, porque a ideia foi que a gente fosse construindo capítulo a capítulo, pontuando objetivos, né, de cada recurso, idade de cada recurso. Então, a gente foi construindo, buscando mesclar recursos para a infância e recursos para os adolescentes. Por conta até de demanda, de volume mesmo, termina tendo um pouco mais de recursos para as crianças. Porque, como eu falei lá no começo, às vezes os adolescentes resistem um pouco mais. Então, não é que a gente não use recursos, a gente utiliza sim, eles são importantes. Mas, em termos de volume, é como se a gente utilizasse um pouco menos com adolescentes, né? Então, no livro, a ideia é que tenha recursos tanto para crianças quanto para adolescentes, que podem ser usados tanto de forma individual, né, como se a gente fizer uma adaptação, dá para usar em grupo, então a gente também consegue essa ampliação individual e grupo, e a gente consegue ter aí um panorama muito mais bem delineado na nossa prática, né, no nosso fazer, a partir dessa estruturação dos capítulos. Excelente, excelente. E se, além de tudo que a gente está conversando aqui com a Manuela, você que está nos assistindo ainda tiver alguma dúvida com relação ao uso de recursos lúdicos ou a qual recurso você pode utilizar, né? Simples assim, 51 3600 6699 é nosso WhatsApp, ou quando você acessar o site da Sinopse, abre aquela janelinha do lado direito aí do seu monitor, que é o Givo Chat, ali não é um bot que está te atendendo, é uma pessoa, tá? Ou pelo Instagram, né? Que a gente também tem nosso pessoal pelo Instagram, e essa possibilidade de você aproveitar o nosso atendimento personalizado vai de segunda a sexta, das 8 à meia-noite, às 23h59, e aos sábados, das 8 às 18 horas. E domingo a gente não está lá para fazer isso, porque ninguém é de ferro, também o pessoal precisa descansar, tá bom? Mas então se lembra, na dúvida de qual produto, de qual recurso lúdico usar, já que você não vai poder ter a consultoria da Manuela Lins aqui, que está falando conosco agora, entendeu? Então, depois de você ver todo esse vídeo aqui, se ainda ficar alguma dúvida, 51 3600 6699, atendimento personalizado da Sinopsis. Mas, Manuela, algum capítulo ou alguma demanda que você gostaria de dar um destaque especial? Se for pegar, assim, o livro... o pessoal, na hora de ler, se bem que o teu livro é tão prático que a pessoa vai ler pontual, né? Mas alguém que pegue o livro, que queira ter na sua biblioteca sinopse de conhecimento ali, se você tivesse que falar assim, esse capítulos aqui tem que ler, porque além do recurso vai ter um plus a mais adicional, como o pessoal gosta de ser redundante falar. Quais seriam os capítulos aí, ou as demandas que você gostaria de dar destaque no livro? Ricardo, para mim essa é a pergunta mais difícil, porque eu escolhi um monte de capítulo bom,
qual que eu acho o mais importante. Mas sem querer puxar a sardinha, o capítulo das emoções, que foi eu que escrevi, junto com 2 colegas, ele termina sendo um capítulo muito interessante. Por quê? Mas você diga, mas tem muito recurso para falar sobre emoções. Mas eu acho que em qualquer que seja a demanda, né, que a gente esteja trabalhando com a criança, com o adolescente, de alguma forma a gente vai precisar trabalhar emoções. Né? A gente vai pelo menos precisar avaliar, né, o repertório que ela tem, se ela de fato é uma criança, né, que consegue regular as emoções. Então, eu acho um capítulo muito importante, ele é um capítulo longo, tem mais de 40 páginas, então eu e as meninas, a gente trabalhou muito nesse capítulo, né, para que a gente, de fato, entregasse o melhor possível, né, naquele momento, com a quantidade maior de recursos, né, que a gente tinha ali, oportunidade. Então, foram mais de 40 páginas aí de capítulo. E a ideia foi assim, ó, qualquer que seja a demanda. Então, é abuso sexual, né, que eu estava referindo, é luto, sei lá, uma criança com TOD, é uma criança com altas habilidades, é uma criança ansiosa, qualquer que seja a demanda que a gente esteja trabalhando, né? Esse profissional vai precisar, pelo menos, avaliar o repertório emocional dessa criança. Então, eu acho um capítulo interessante, porque é isso. Qualquer psicólogo, né, qualquer demanda que esteja sendo trabalhada, vai precisar, pelo menos, de algum recurso para trabalhar emoções. Então, é difícil escolher um, porque eu realmente acredito nesse livro. Eu lembro que na live que a gente fez com a Lara, eu falei, gente, eu coloco a minha mão no fogo, e eu coloco mesmo. Esse livro aqui, eu realmente acho que ele é um livro que traz muito, que dá muito suporte, que potencializa muito os atendimentos se a gente utiliza da forma certa. Então, eu acho que todos os capítulos são muito ricos, né, que dão muito conta do recado. Mas esse de emoções está entre os meus queridinhos. E espero que as pessoas gostem dele também. Ele foi escrito com muito carinho. Falar em emoções é falar um pouco da nossa história aqui, né? Começamos lá atrás com um baralho e não me canso de comentar isso. Quando se começou aqui em 2009, só tinha, como você mencionou, teste psicológico e livro para ler, né? Ou recurso que vocês criavam ali, né, no dia a dia para usar. Eu me lembro que logo quando eu comecei, o pessoal tinha colegas suas que traziam jogos dos Estados Unidos, que lá tinha um outro joguinho que dava para ser aplicado em clínica, se usava muito o jogo da vida, né, para trabalhar o carrinho com a família, não sei se ainda se usa hoje, tem tanto recurso hoje, mas talvez ele ainda tenha ficado aí nos consultórios do pessoal. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!